Olá, galera, bom dia, tudo bem? Como estamos? Meu povo amado, meu povo querido. Tainá, tudo bem, Tainá? Falou comigo ontem, né, no Instagram, tá desesperada. Beijo, Tainá. Fala, Melo, tudo bom? Deb, só vai compartilhando aí. Fala, Fernandão, tudo bom? Tati, todo mundo chegando aí. Rapaziada toda. Esperar meu camarada chegar aí. Tô com uma blusinha aqui, homenagem de samba, né? Não era amor, era cilada. Tá? Homenagem aí a todas as pessoas que estão no meu Instagram que gostam de iludir as pessoas, tá? Tá escrito isso aqui na minha blusa, tá bom? Só para não perder o espírito da resenha aí, que sempre tem que ter nas nossas lives. Eu vou sacanear o Marcelo, óbvio, com isso, né? Deixa ele chegar aí, meu amigão. Se ele já tá aqui, já tá aqui. Professor Leonardo Fala Santos, pra amado você, guru, Léo. Leozinho, meu guru. E aí, como é que tá? Rapaz, coloquei uma blusa aqui de sua homenagem. Tá escrito aqui, depois eu vou dar uma foto pra você. Não era amor, era cilada. Uma música do grupo Molejo, né? Em sua homenagem, né? Tanta ilusão que você fez na minha vida, né, cara? Não era eu, fiquei iludido com toda a promessa que você fez Eu pra te mim. As iludi, coisas né? não. Desculpe. Com certeza. Como é que tá, amigo? Oh, Saudade de você, tá? Primeiramente, bom dia pra você. Falando sério agora, né? A gente tem que falar sério um pouquinho. Deixa eu só fechar aqui, senão vai ficar estranho pitando pra caramba ô, aqui. Léo, Oba! eu vim agora com uma camisa em sua homenagem, sim, em Aí, homenagem lá vem. aos alunos, assim, que é, ó, Ah, vou mostrar para você, hein? ah, Ó, o Yoda. ah. Faça ou não faça, não vem com esse mimimi de falando que eu tentei, eu tentei. Faço ou não faço? Se der Não, ruim, deu, né? Fazer o quê? não tem esse Se der negócio de ruim, tentei, não. Esse pessoal fica com, não, eu vou tentar. Tentar não, meu filho. Vai lá e consegue. consegue. Às vezes não dá, às vezes não Tá bom, tenta, às vezes mas você faz, tentou. tá bom, mas Não, falar que eu vou tentar antes de conseguir não dá, né? não dá. Aí é complicado mesmo, concordo com você. Irmão, morrendo de saudade de você. Uma semana sem falar com você, pra mim, é um parto, você sabe disso, né? E, cara, te agradecer, né, por tá aí comigo toda semana, né, ajudando aí, compartilhando conhecimento. Meus alunos da Estácio te adoram, tá? Inicialmente, as pessoas, você tem ajudado muita gente aí a fazer essas lives aí. E as pessoas que não são da Estácio também, tá? Compartilhar conhecimento. E hoje um tema muito intrigante, Marcelão, é falar sobre testamento, né, que é muito tua área, né? Você gosta bastante disso, né? Nossa área, na verdade. Mas você é um pouco mais, mais pontual. Eu gosto dessa expressão, eu aprendi essa expressão numa palestra que eu assistia do Michel Tarufo, um autor italiano que eu conheci com o professor Lênio. Assisti um vídeo dele, né? Ele fala sobre isso, né? Em italiano ele falava ponto alto. Eu usava muito essa expressão, né? Eu tô com a mania de usar essa expressão. Então, acho que testamento para você é muito ponto alto para você, né? E já falar sobre isso hoje, tá? Véspera de feriado, Dia da Consciência Negra, é muito importante para mim o dia de amanhã, você sabe Importante, disso, né? importante o dia. Para nós, né? Para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo. Dia de reflexão para tudo, né? Enfim. E sei que você é um cara, né? Dado aí as devidas proporções, né? Engajado na luta também. Obrigado por compartilhar essa questão com a gente também, tá? Eu fico feliz de você compartilhar comigo Ô, Léo, e ser solidário e ter empatia. Diga. a minha camisa preta é exatamente uma homenagem a isso. Se bem que não combinou com a sua vermelha hoje, né? Porque hoje eu teria que homenagear o Luciano. Tinha que chamar só de Luciano, Luciano, Luciano.
Pelo menos 2 vezes. Ontem foi demais, né? Mas, enfim, a É. gente sacaneia eles outro dia aí, que eles gostam. Mas quando você falou do testamento, assim, falou, não, porque você é um sujeito, eu pensei, vai completar mais velho, né? Não, Mas não, não, aí não, você se não. conteve e não falou Não, isso não, para eu nem mim. pensei nisso. Na verdade, eu nem pensei. Eu realmente sei que você tem uma questão muito pontual nisso aí, né? Eu tenho certeza que você tem uma questão muito pontual nisso aí. A gente conversa, né? Enfim. E aí, Marcelo, eu queria que você trouxesse inicialmente para a gente, vamos começar já. Então, a gente faz essa introdução enrolatória aqui, né? Para as pessoas irem chegando, né? Aí Enfim, na chegando, medida se das pessoas irem aproximando. chegando, se aproximando e tal. Faz parte, né, gente? E vão compartilhando aí com as pessoas aí a live. As pessoas vão chegando, enquanto a gente começa a sacanear um outro aqui, que faz parte. Isso aí, não tenha dúvida, né? A gente começa a falar sério aí com uns 10 minutinhos de live, né? Vai completar daqui a pouquinho. E Inicialmente. eu posso mandar uma real para eles? O Sim, tema sim. de hoje é super interessante, cai na prova da ordem com muita frequência. Então, tem um colega, tem um amigo que acha que vai se interessar, aperta a asa delta aqui, encaminha para ele, convida ele para participar da conversa com a gente. Né, Léo? Interessante, né? Vai ficar salvo aqui, enfim, compartilha no perfil de vocês, né? Compartilha com os amigos. Todas as lives estão salvas, tanto no meu perfil quanto do Marcelo. A gente sempre faz questão de deixar salvo, porque é interessante, né? A gente conversa aqui, enfim, tira a parte do besterol que a gente fala no início, né? A gente se aproveita, a gente fala assim, ó, pessoal, a live começa após o 10º minuto, né? Passa os 10 minutinhos, a gente começa a falar sério. E aí a gente começa a falar, enfim, e com certeza, gente, alguma coisa aqui vocês vão aproveitar. A gente não tá aqui para brincar, claro que a gente brinca, É um direito descontraído, um Léo. direito contraído, mas a gente fala muito sério, sabe? A gente está aqui, eu tirando meu tempo, o Marcelo tirando o tempo dele, podia estar fazendo outra coisa também, vocês também estão aqui dispostos a ouvir a gente, sabe? E não sei para brincar, eu vou falar de assuntos sérios, que cai na prova do ar, o Marcelo falou. E outra também, Marcelão, bem interessante, assunto do dia a dia. Testamento é do dia a dia, sabe? É assunto polêmico. A área da família, Marcelo, por exemplo, eu quando tenho turma, eu sei que acontece com você, eu gosto de família, mas quando eu tenho turma sem ser da área da família, né, e que eu toco no assunto de direito de família, uma turma qualquer de processo, enfim, que seja, cara, o assunto família vem à tona, irmão, acabou a aula. Começam as dúvidas, meu irmão, acabou a aula, assim, é muita polêmica, né? Acaba a aula porque começa, mas isso aqui, Muita mas e meu pai? consulta. É muita consulta. Vira Disfarçada. É muita uma consulta grande terapia em disfarçada. conjunto, né? Exatamente. É muito assim, o que o meu amigo tá perguntando, assim, porra, É. para, Mas né? o que é importante em testamento, Léo, é que o brasileiro é um indivíduo bem com muitas crendices populares. Não estou entrando no mérito ou não, né? Não tem relação com formação ou com classe social. O brasileiro é um povo que não passa embaixo de escada, não gosta de ver gato preto, coitado. Não busca na origem o porquê dessas razões. E uma dessas questões de crendice que restou, e aí eu te falo que o meu sogro foi uma das pessoas mais inteligentes e mais instruídas que eu já vi. Ele fez 5 faculdades. 5 faculdades. Né? Era funcionário público ligado à área da cultura, museologia, história, geografia, então fez várias faculdades nesse sentido. Um sujeito super interessante de conversar. Pena que Deus o levou cedo. Mas ele acreditava nisso, que a minha mulher é filha única dele. Né? E eu dizia, por que o senhor não doa o único imóvel que vocês têm para sua filha? Eu não vou receber nada como marido dela, mas resolve o problema. Depois que falecer, vai ter que fazer um inventário de um. Depois que falecer o outro, vai ter que fazer um inventário do outro. Mas a visão das pessoas é o seguinte, se eu faço testamento ou se eu resolvo o meu patrimônio, a morte vem me buscar. E ele acreditava piamente nisso, que se ele desse conta, se ele doasse e resolvesse a questão patrimonial, que a morte vinha buscar. Meus caros, eu lhes digo, com certeza absoluta, a morte não vem lhes buscar, mas os seus herdeiros ficarão bem felizes
se vocês já resolverem a questão envolvida a eles. Eu vou dar um exemplo porque que eu digo com certeza que a morte não vem te buscar. Porque eu dou aula de direito de família e direito de sucessões há mais de 20 anos. E todo o exemplo que eu dava em direito de sucessões, fulana morre. Quem eu matava, Léo? Imagina. Sei, deixa eu pensar aqui. Minha Sei sogra. lá. A sogra morreu. Ah, a sogra, né? Lógico. Por quê? Todo ano era o exemplo da A minha sogra. sogra morrendo. Todo ano era o exemplo da minha sogra morrendo. E sempre tinha um aluno que falava, professor, o senhor está traindo a morte. E aí eu respondi, eu não tenho essa sorte. Né? Então, eu passei anos, até que chegou um dia que ela faleceu, infelizmente, com tristeza de todos nós, mas é óbvio que a gente brinca dessa forma, mas é só para falar que essa crendice é uma crendice popular. Se você registrar tudo, não tem problema. Eu, por exemplo, né? Você sabe que eu tenho um problema no coração e tive que fazer uma cirurgia alguns anos atrás no coração, né? E eu que sempre fiquei muito preocupado em eu gerenciar tudo, eu tomar conta de tudo, sempre fui aquele chefe de família tradicional, todo mundo participa, mas eu que decido as coisas, sabe? O padrão, né? Não fiz testamento, mas anotei as poucas coisas que eu tinha. Tem R$ 10 no banco de fulano, tem 3 mariola na gaveta tal, tem 4 não sei o que lá na gaveta tal. Se eu falecer, Depois eu procura comento. fulano, procura Beltrano, faz isso. Então, não era um testamento, era o quê? Era uma rotina para minha mulher fazer. Um O esboço. que acontece? Quem perde parente próximo sabe que você leva um tempo até se recuperar, né? Que é uma dor. Então, o ideal é que você já tenha amigos ou pessoas que são próximas que te ajudem. Porque o meu sogro, por exemplo, né, eu estava no hospital ainda, aparece o cara e abre um caderno cheio de caixão para me mostrar. Não, você quer esse? Esse tem Wi-Fi, esse tem TV de LED, esse tem não sei o quê. Meus caros, você quer se livrar da pessoa ali, né? Então, você tem que ter um amigo, uma pessoa próxima que resolva o problema. Então, o que você deve fazer, né? O teu cônjuge, companheiro, teus filhos não vão estar com cabeça para decidir as coisas. Você já deixa um roteiro ali. Eles são obrigados a seguir aquele roteiro? Não são obrigados a seguir, mas você pelo menos diz, esse é o caminho, eu recomendo que você faça isso, eu recomendo que você faça. Facilita muito. Mas facilitaria muito mais se eu já tivesse feito um testamento. Mas muito mais, né? Porque eu já diria, eu quero que tal coisa vá para fulano, eu quero que tal coisa vá para Beltrano, eu quero que Cicrano receba X% do meu patrimônio, né? Então, ajuda. Léo, eu estou falando, parece um podcast, né? Não, vontade. Só eu Hoje, estou aqui falando, você fez uma mas perguntinha. hoje você manda. Eu te falei isso ontem. Hoje Você você fez uma manda. perguntinha e eu já... Não, mas hoje você manda. Eu vou só te perguntar uma coisa no meio disso aí para você desenvolver mais. Por favor. Então, o que eu recomendo que vocês façam? E fiz um outro tipo de testamento, Léo, que também é bem difícil, que é o chamado testamento vital. Testamento vital, apesar de ter esse nome, não é testamento. É uma declaração de última vontade. Você faz por escritura pública. O que é isso, né? Eu não quero ficar todo entubado no hospital sem chance de vida só para o plano de saúde ficar pagando para o hospital uma mensalidade maior e meus parentes ficarem sendo iludidos de que eu vou sobreviver. Não vou, vai chegar, todos nós morremos. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. E é a única realidade, a única certeza que a gente tem da vida quando começa a respirar, que um dia a gente vai parar de respirar, né? Então, quanto mais rápido você compreender isso, mais fácil você organiza a sua vida. Testamento vital é o seguinte: eu não quero. Alguém perguntou se está valendo hora. Se chegar na situação X, Y, Z, eu não quero que façam mais nada para tentar me reanimar. Eu não quero sentir dor, mas também não quero ser desenganado, né? Então, você já deixa ali decisões que são difíceis para um filho tomar. Eu imagino a dor que seja para um filho de ter que decidir desligar a máquina que mantém um pai vivo. Então, se o pai já falou
que não quer continuar vivo se depender de máquina. E sabe qual é o absurdo, Léo? O direito não abraça essa ideia. Essa ideia vem, sabe de onde? Do Conselho Federal de Medicina, que autoriza os médicos a aceitarem a declaração de última vontade do indivíduo, que é feita quando ele está vivo, né? Então, esse é um testamento que não tem previsão legal, tem previsão por determinação do Conselho do CREMERGE. Mas vamos lá. Eu tenho dois tipos de sucessão. Eu tenho a sucessão a título singular, que é o chamado de legado. Quando eu escrevo no quadro, o meu G é horrível, então parece lesado. Eu concordo, Bauman, que questão é muito complexa de decidir, por isso que eu acho que a própria pessoa tem que decidir antes e não transferir essa responsabilidade para os herdeiros. Se eu já tivesse um documento dizendo que meu pai não quer ficar preso a uma máquina o resto da vida, seria muito mais fácil para eu autorizar o desligamento da máquina do que eu, conscientemente, querer que desligue a máquina. Não estou dizendo que a decisão é fácil. Eu estou ao contrário, dizendo que essa é uma forma que você tem de simplificar a decisão de seus herdeiros nesse momento difícil, né? Então, eu tenho a sucessão singular, a título singular, né? Que é o que a gente chama de legado. A sucessão a título singular, ela só se opera através do testamento. Ah, Marcelo, mas o que é o testamento? O testamento é a declaração da vontade do morto. O testamento é a declaração da vontade do morto. E, por favor, eu respeito todos os credos e todas as religiões, mas o morto só declara vontade quando ele está vivo. O morto só declara vontade quando está vivo. Então, não existe juiz aceitando carta psicografada, né? Alguém falando que recebeu, que ouviu. Não. O documento, o testamento é um ato formal. Então, a gente tem o legado. O legado é: deixo tal coisa para determinada pessoa. Deixo 10 mil reais para fulano. Isso é o legado. Deixo uma coisa certa e determinada para certa e determinada pessoa. E a sucessão pode ser também a título universal, que é o segundo tipo de sucessão. O que é a sucessão a título universal? É uma cota à parte de uma universalidade. Então, se eu morrer com 2 filhos, esquece cônjuge, que cônjuge só atrapalha. Se eu morrer com 2 filhos, cada filho recebe 50% do meu patrimônio. O que eles têm, uma cota à parte de uma universalidade. Imaginemos, Léo, que eu tenha 2 apartamentos. Esses 2 apartamentos ficam no mesmo andar, têm a mesma metragem, o sol bate no mesmo momento. Eles valem a mesma coisa. Já dei todos os exemplos, porque quando você fala 2 apartamentos no mesmo prédio, um aluno fala: mas se for andar mais alto, vale mais. Eu estou falando que os 2 são Começam as simétricos. perguntas. Se bater As sol de perguntas, tarde, vale mais do que se não bater. As perguntas Então, redundantes, né? Então eu estou falando que os 2 são idênticos. Os 2 são idênticos. Exato. Se eu morrer, percebo que não é quando, né? É se. Se eu morrer, cada filho meu não tem um apartamento. Metade, cada filho cara. meu tem 50 dos 2. Sim. Mas não tem sentido que no final o inventário termine assim, é óbvio, né? O Código de Processo Civil até fala que o juiz deve fazer a divisão cômoda entre as partes. E qual seria a divisão cômoda? Deixar um apartamento com um e o outro com o outro. Mas no momento em que abre a sucessão, cada um deles tem uma cota à parte de uma universalidade, 50% de todo. Essa sucessão a título universal tem 2 origens, né? A ordem de vocação hereditária, prevista no artigo 1829, que, por enquanto, é um bom tema também para a gente discutir, porque isso a gente passa horas discutindo 1829. A ordem de vocação hereditária, que é o que a lei determina que aconteça,
e a vontade do morto. E como é que se declara a vontade do morto? Através do testamento. Ah, mas então essa vontade é livre? Não, essa vontade não é livre. Artigo 1845, se não me falha a memória, se o autor da herança, se aquele que falece, tem herdeiros necessários, e quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e cônjuge ou companheiro. Então, se o autor da herança possui herdeiros necessários, são os descendentes para baixo, filho, neto, bisneto, etc. São os ascendentes para cima, pai, avô, bisavô e etc. E o cônjuge ou companheiro, ele obrigatoriamente tem que deixar para esses herdeiros necessários, na forma prevista no artigo 1829, 50%. 50% do seu patrimônio. Sim. É o que a gente chama de parte legítima ou legitimária. E o que ele pode deixar no testamento? Ele pode deixar o que a gente chama de parte disponível, que são os outros 50%. Então, da parte disponível, ele pode deixar o que ele quiser para quem ele quiser, inclusive para um dos herdeiros, desde que fale que está deixando da parte disponível. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Eu posso fazer um testamento deixando a parte disponível para um deles e os outros 50% vão ser divididos entre esse que recebeu a parte disponível e o meu outro filho. Ah, mas isso favorece filho. O direito dá essa possibilidade através do testamento. Só através do testamento isso, né? É bem claro, é bem importante isso aí. Só através do testamento. Só essa ressalvazinha, só para te atrapalhar um pouquinho, que a tua aula tá fantástica. Você hoje tá fantástico. Vamos estar aqui. Só através, porque assim, isso é o tema para uma outra aula, né? Porque assim, através de compra e venda de ascendente para descendente tem que ter autorização. Dos demais. Os demais têm que assinar, anuir a compra e venda. Está lá na doação, a partir do artigo 538 do Código Civil. Não, compra e venda, 400 e alguma coisa, esqueci de cabeça. Se for doação também. Se for doação, subtende como adiantamento de legítima. Também não pode. A única autorização legal que tem para privilegiar herdeiro necessário é através do testamento. Ponto. Então, ele pode sim, o autor da herança pode sim conceder a um determinado herdeiro da parte disponível um valor maior, uma cota-parte maior. Pode, inclusive, deixar legado. Né? Deixa o meu relógio... Dá um exemplo, Marcelo, dá um exemplo. Deixa o meu relógio para o meu filho fulano. Por exemplo, você tem 2 filhos aí. Quais são os nomes dos seus filhos? Rodrigo e Bruna. Vamos lá. Vamos criar uma polêmica aqui. Fosse hoje, o que você deixar para o Rodrigo, Marcelo? Eu sei que você gosta mais dele. O que você deixar para o Rodrigo? 50% do meu patrimônio. Os outros 50%... Na verdade, ele ganha 25%. A minha filha legado. Ganha 25%. Qual o legado? E a dona patroa ganha 50%. O que você deixar para o Rodrigo de legado? O PS5 dele, que ele já me forçou a cobrar. Aí eu querendo criar intriga, né? Eles estão assistindo aí. Pô, tu falou que ia deixar um legado pro meu irmão e tal. Não, a perguntar aqui, o Viana, se isso seria um tipo de deserção. Não, não é deserção. Não é deserdação, não. Deserdação é outra deserdação, coisa. Deserdação, que é a questão do são causas do herdeiro que perde, né? Em que você afasta o herdeiro necessário, né? O herdeiro necessário. Da herança. É o caso até da Suzana von Richthofen, né? A Suzana von Richthofen, né, que não perdeu a condição de herdeira dela. Mas aí não foi por ingratidão, não foi ingratidão. Por deserdação. Qual a diferença artigo 1814. Prática? Qual a diferença prática dos dois? A deserdação é a vontade do morto escancarada. Ele tem que justificar porque ele quer afastar. Por exemplo, que pode? A ingratidão
é a vontade presumida do morto. A Não, mas tudo ingratidão é bem. A questão da. Desculpa, só completar. A questão da deserdação, que é a polêmica. Tá, Agora até me. imagina que a minha mulher resolve me largar, o que é um ato de loucura, porque ninguém largaria, né, Léo? E resolve se juntar a outra pessoa. Fala. E eu constituo uma nova união Ah, com uma outra mulher. Não vem querendo fazer graça para cima de mim, não. Eu constituo uma nova talvez. união com uma outra mulher. E um dos meus filhos do primeiro casamento, ele tenta matar a minha atual mulher. É tentativa ou homicídio, ponto. Quando eu sei disso, esse foi um ato que me atacou. Atacou uma presunção que exige amor e afeto entre pais e filhos, entre ascendente e descendente. E eu posso, então, fazer um testamento deserdando, dizendo, não quero deixar para o filho tal, porque no dia tal ele tentou matar a minha mulher fulana de tal, conforme registro de ocorrência, etc. É claro que isso aí vai entrar no campo de muita subjetividade de juiz analisar se realmente é válido ou não, né? Essa Vai. questão aí. Aí, claro que vai poder entrar com uma ação para realmente anular, ação anulatória de deserdação, né? Sei lá, estou aqui viajando uma possível ação, né? E invocar, mas a questão da ingratidão, ela é presumida. Como é a questão da ingratidão, imagino eu, em relação à doação, né? Da revogação da doação, né? Eu dei até essa aula semana agora, que a doação pode ser revogada por ingratidão, né? Porque o caso, por exemplo, cometer homicídio contra o doador, né? Ou tentativa de homicídio com o doador contra o cônjuge, contra o descendente, contra o colateral, enfim. Então você tem essa questão muito interessante, Marcelo, isso aí. Né? Aí você faz essa deserdação por testamento, como seria A essa forma? deserdação é por testamento. Então Só por você tem testamento? o afastamento do herdeiro pela vontade livre dele, que se dá através do testamento, e tem aquilo que a gente chama de vontade presumida do morto, que é a ingratidão, que é a indignidade. Por exemplo, os pais da Suzane Richthofen não poderiam tê-la perdoado. Por que não? Porque eles morreram pelo ato praticado. Não tem como presumir o perdão, né? Então, por que a vontade presumida do morto? Porque o perdão tem que ser expresso. Se o perdão não é expresso, em testamento ou outro ato autêntico, eu dou aos outros herdeiros o direito de entrar com a ação declaratória de indignidade. E uma vez julgada esta ação, esse herdeiro é afastado. Foi o que aconteceu com a Suzane Richthofen. O irmão dela fez isso? O irmão dela não queria entrar com a ação, depois, coitado, o irmão dela ficou destruído, né? O que não faz um psicopata, que a Suzane Richthofen é um psicopata padrão, né? Não tem cura, não vai melhorar, não vai fazer nada. O que faz um psicopata na vida da família, né? Ela destruiu a família, literalmente. O irmão hoje, coitado, tem dinheiro, recebeu todo o patrimônio, mas é um viciado em substância entorpecente, né? Triste a história, bem triste. Ô, Léo, fizeram uma pergunta aqui, o Elcio. Elcio, você não tem filhos, mas você tem pais vivos? Vou esperar, Não vi vou a continuar a pergunta. explicação. Vou esperar a explicação aqui e vou continuar. Ele falou Agora, que não sabe. agora tem uma pergunta aqui que eu estava, que é dentro do tema, né? A gente está falando de testamento na forma genérica, né? Assim, da efetividade. Agora, Marcelo, quais são as formas de testamento? Na verdade, eu tenho duas formas, né? São duas formas que são subdivididas. Eu tenho a forma ordinária e a forma extraordinária, ou os testamentos especiais. Então, eu tenho duas formas de testamento. Se não tiver previsto em nenhuma dessas duas formas, não é testamento. Tá certo? As formas ordinárias se subdividem em testamento público, que é o mais comum, testamento cerrado ou místico,
O místico é para as pessoas decorarem na prova da ordem. Testamento cerrado ou místico, porque ele é fechado, eu vou explicar como é que funciona. E testamento particular. Então, os testamentos ordinários são público, cerrado ou místico e particular. E os testamentos extraordinários, marítimo, aeronáutico e militar. Eu nunca vi nenhum testamento extraordinário ou especial. Característica básica desses testamentos especiais é que eles têm um prazo de validade. Eles caducam em 30 dias. Desculpe, em 90 dias. 90 dias da data em que você chega em algum lugar em que você possa testar de outra forma. Elcio, se você não tem ascendente nem descendente, quem recebe tudo é o seu companheiro ou a sua companheira, tá? Se quiser dar para o irmão, tem que fazer um testamento deixando da parte disponível a parte para ela. Bom, voltando aqui então, já respondi. Ô, Léo, se eu não estiver vendo alguma pergunta, por favor, você... Tá, beleza, estou de olho aqui. Então, vamos lá. O primeiro tipo de testamento é o testamento público. Ele tem alguns requisitos, né? Ele é o único testamento permitido ao deficiente visual. Ele é o único testamento permitido ao analfabeto. Por que isso? Eu já dei aula para pessoa com deficiência e ela me dizia: ah, professor, isso é preconceito. Isso não é preconceito, isso é proteção. Porque o testamento é um objeto que precisa de formalidade, é um ato jurídico que precisa de formalidade para que, através dessa formalidade, você tenha a garantia de que a vontade do autor da herança foi respeitada. Então, no testamento público, eu vou a um cartório, igual o cartório que você faz compra e venda de imóvel, é o mesmo cartório, né? E falo para o escrivão: seu escrivão, eu quero fazer meu testamento. Então, aqui minhas duas testemunhas. Tem que levar duas testemunhas. No Código de 16 eram 5 testemunhas. Agora são 2. Você leva 2 testemunhas ao cartório, faz a sua declaração de vontade. O tabelião, antigamente, escrevia à mão no livro direto. Era um livro que já vinha lá com 200 páginas e ele ia escrevendo no livro. Hoje, ele é feito de forma mecânica, através do computador, é impresso, assina todo mundo, e depois que chega um determinado número de páginas, é fechado, então, o volume daquele livro, né? Então, hoje, a encardenação é posterior ao ato. Antigamente, o cara ia com um livro embaixo do braço para fazer... Você não pegou essa fase, né? Para fazer o testamento. Né? E fazia 70? manuscrito. 65, isso aí? Não, fazia manuscrito. Então, esse é o testamento mais comum. O tabelião, então, transcreve a vontade do autor da herança, lê em voz alta a vontade do autor da herança. E o testamento é assinado pelo autor da herança, pelas 2 testemunhas e pelo tabelião, e fica registrado no livro. Quer dizer, você sempre vai poder ir lá tirar uma cópia. Não tem como perder. Como é feito? É ato oficial. Esse testamento obrigatoriamente precisa ser feito em língua nacional. A língua nacional é o português. Tá? Alguns criaram um português diferente, mas tudo bem. Principalmente em internet, etc., nego, WhatsApp. E agora a língua neutra, né? Tem que ver se tem que botar agora a língua neutra. Né? Pelo amor de Deus, esquece isso. Artigo, a língua não tem relação com sexualidade, né? Para mim, elefante, por exemplo, termina com E e é masculino. Né? Ué, tô mentindo? Gente, as pessoas violentam o português sem necessidade. Você tem que aprender que o indivíduo tem que ser respeitado, ponto. Né? Sensacional, essa é a verdade.
Eu estou mentindo, você tem que aprender que o indivíduo tem que ser respeitado. Se o João, o indivíduo. Acho que não vai ser uma mudança de letra que vai fazer alguém ser pelo amor de respeitado. Deus, Isso é uma né? bobagem. Mas, Se enfim. o indivíduo que nasce João quer ser chamado de Maria, eu vou passar a chamar de A Maria. Sim, sem problema. Eu não tenho. O que eu tenho que aprender é respeitar o próximo. Não vai ser mudando a língua portuguesa dessa forma que eu vou alterar o respeito que há de se ter. Isso é falta de ter o que fazer, né? É que nem discussão se era presidente ou presidenta. Não existe presidenta. É a presidente ou o presidente. Não tem feminino, né? O que traz o feminino à palavra é o artigo, e não a vogal final, né? Mas é uma coisa tão... Mas vamos voltar aqui. Sai de português. Vamos voltar ao testamento. Voltar aqui. Exatamente. Assunto polêmico também, né? Tu gosta, né? Tu já gosta. Vai. Fala. Então, continua. O testamento ele é feito de forma... com todas as formalidades. A formalidade tem uma outra função, Léo, que é obrigar o testador a pensar muito antes de fazer. Porque se fosse fácil, o cara saía hoje na noite, conhecia uma mulher bacana, não sei o quê, apaixonadinho, pronto, fazia um testamento deixando tudo para a mulher. Amanhã ele saía, encontrava outra bacana, legal, fazia outro testamento deixando para outra. Né? Então, não é, ele tem que prestar atenção que o ato que ele está tomando é um ato formal e um ato sério que tem consequências. Tá certo? Eu passei bem rápido, até porque a nossa hora já está avançada pelo testamento público. A gente tem também... Testamento público é do artigo 1864 Isso, 1864. a 1867, para quem está anotando. Harik Viana não tem testamento oral. Não existe testamento oral. Não existe. Só no militar. É o chamado testamento não culpativo, só se permite no testamento militar, em determinada situação. Tá? Então vamos ver. Vamos lá. Carlos perguntou aqui, o Balma é meu aluno, Carlos, gente boníssima, de quinta-feira, hoje aula com ele. Perguntou se uma prática preponderante das classes médias. Marcelo, você acha? Testamento? A utilização do testamento? Ô, Léo, a gente já discordou outro dia numa live, porque você é a favor de aumentar o imposto de herança e eu sou contra aumentar o imposto de herança. E você tem o seu argumento, a gente discutiu naquele dia, né? Discutiu no bom sentido, não no... Por que é uma prática preponderante na classe média? Porque a classe alta não paga imposto. Como ela não paga imposto? Ela cria mecanismos que só são permitidos à pessoa com muito dinheiro montar uma empresa, tudo legal, tá? Não estou falando de nada ilegal, né? Monta uma empresa offshore, transfere o patrimônio para a empresa offshore para constituição de capital, né? Não paga patrimônio e lá fora quem é dono é a ação ao portador, que o Fernando Collor de Mello tirou aqui do Brasil na época. Então o indivíduo morre, não faz a menor diferença. O dono do patrimônio vai continuar sendo a offshore no exterior. O que o Estado vê de imposto desse patrimônio gigante? Rosca. Agora, um indivíduo de classe média como eu, que mora no bairro da Zona Norte, né? Um apartamentozinho modesto, comprado com muito suor, financiado, 30 anos pagando. Não tenho como criar toda essa estrutura. E o que vai acontecer? Quando morrer, os meus filhos vão pagar um imposto sobre o patrimônio. Esse não consegue fugir, esse vai pagar. Então, o testamento hoje é algo que abraça muito mais a classe média, alta e média do que a classe alta, porque a classe alta faz um planejamento sucessório e quando morre o patriarca, o cara que construiu aquele patrimônio todo,
o Estado não recebe nada, porque não tem transferência, não tem nem testamento, nem o advogado recebe. Triste, né? Pô, muito. Agora, o testamento particular, Marcelão. Mas é a nossa realidade. Vou falar do cerrado antes, posso? O cerrado, pode. Dá tempo. O cerrado é uma mistura. O que é o cerrado? Né? Eu faço um documento ou escrito ou digitalizado. Esse documento eu levo no cartório com 2 testemunhas. O documento pode ser feito em língua estrangeira. Pode ser feito em língua estrangeira. O tabelião vai fazer a oposição do auto de aprovação, ele vai colocar no documento o auto de aprovação dizendo: Marcelo esteve aqui com as 2 testemunhas e me apresentou o testamento dele, que ele queria que fosse cerrado. Então, vai fazer esse auto de aprovação. O auto de aprovação tem que ser em português. As testemunhas assinam, o testador assina, o tabelião assina, ele é lacrado, envelopado e é entregue, então, ao testador. Então, ele é costurado, ele é cozido. Cozido, né? E são colocados... Existe ainda muitos desses? Existe ainda muitos desses? Eu vi um testamento desse, e uma vez conversando com a Andréa Pachá, num outro congresso, quando eu falei a juíza Andréa Pachá, estava num congresso do IBDFAN, e falei que na aula eu mostro o testamento cerrado para os alunos. Eu tenho uma cópia do testamento cerrado que eu mostro para eles. Porque quando meu sogro morreu, eu descobri na casa dele um testamento cerrado da mãe dele, ou da avó dele, não sei, de 1916. Aí perguntaram, por que o senhor não abriu? Primeiro, que já precluiu o que estava lá dentro. Segundo, se ele não abriu, por que eu ia abrir? Né? E aí esse documento é entregue para o testador. Posso fazer vários testamentos cerrados com o mesmo conteúdo? Deve fazer. Por que deve fazer? Porque a chance de perder é menor. Questão interessante do testamento cerrado, Léo. Pode falar, só tem um negócio do Código Civil aqui que eu estou tentando abrir e não estou conseguindo. Pode falar. Você recebe, você tem um tio, e o tio falece, você vai lá na casa dele, era você que dava atenção a ele, aí você acha lá um testamento cerrado. Você é um humano, o que você faz? Curioso. Ah, muito. Vai abrir aquele negócio, né, Léo? Lógico. E aí descobre que teu tio deixou tudo para você. Perdeu. O que você faz? Aí você vai e procura um advogado. Doutor, olha só, meu tio faleceu, achei esse documento lá, ele deixou tudo para mim. Aí o advogado vai falar, você abriu o testamento? Abri, tá tudo para mim, tenho certeza. Sola. Sabe o que é sola, né? Solamento. Tinha que abrir juízo, né? Só pode abertura dele através de processo. Só pode ser aberto pelo juiz. O juiz, ao receber o testamento cerrado, ele vai avaliar se extrinsecamente estão respeitadas as formalidades, os lacres que foram formulados ali. Né? Então, se estão respeitados. Se ele achar que foi violado, manda para a perícia. Se ele tiver certeza que foi violado, o testamento perde a validade. Tá? Imagina. Imagina, o tio deixou a grande fortuna para você. Testamento particular. Testamento particular, ele é aquele que é feito pela pessoa de próprio punho, ou de forma manuscrita, ou de forma através do computador. Se for para o computador, tem que ser espaço 1, não pode ter espaço entre as linhas. As páginas têm que ser numeradas e rubricadas pelo testador. E tem que ter pelo menos 3 testemunhas. Quanto mais testemunhas, melhor. Por que tem que ter 3 testemunhas? Porque o autor do testamento falece. Acham o testamento. Levam para o juiz. O que o juiz vai fazer? Vai chamar as 3 testemunhas. Vai chamar as 10 testemunhas. Se nenhuma delas estiver viva, ele pode declarar o testamento inválido, porque as testemunhas é que vão garantir a validade do ato.
Se uma delas estiver viva e confirmar que teve presente naquele momento, que a assinatura constante no documento é dela, que ela viu o testador fazer o documento e que o conteúdo constante ali é exatamente a declaração de vontade do testador e que o testador estava em perfeitas condições mentais, né, de faculdade mental, o testamento pode ser validado. Perfeito. Então, percebam que quanto mais, no mínimo 3, quanto mais testemunhas, melhor. Melhor para podem ter a morrer, podem garantia, desaparecer, né? e etc. Ter uma garantia melhor. Perfeito. É uma garantia melhor. O testamento pode ser escrito em língua estrangeira? Pode. Desde que as testemunhas saibam ler a língua estrangeira. E o juiz? O juiz não precisa saber ler, porque você vai fazer uma tradução juramentada. As testemunhas é que precisam saber ler, porque afinal elas vão declarar. Quando o sujeito estava lá, ele disse que essa era a vontade dele. O Léo, tem um tipo de testamento particular que está previsto no 1879. O que é esse testamento particular? Imagina um indivíduo que salta sozinho de asa delta, dá ruim, vem o vento, joga ele contra o paredão e ele cai no meio da floresta. O cara está ali machucado. Ele sabe que vai morrer. Aí ele pega o sangue dele e escreve na asa com o próprio sangue. Explica, estou aqui caído no meio da floresta, acho que vou morrer, né? Não tem ninguém para servir de testemunha. Ele escreve as condições especiais na cédula, né? No testamento. E esse testamento particular pode ser ou não aceito pelo juiz, dependendo do que está escrito. Nessa condição que eu te descrevi, e eu sempre trabalho como advogado do diabo, eu consigo defender tanto a realização do testamento quanto a não realização do testamento. Né? Forte emoção, porque o indivíduo, né, que está morrendo, perdendo sangue, etc., ele já pode estar fora da sua realidade. Já pode estar delirando, já pode estar, sei lá, em N situações diferentes. Alguns doutrinadores falaram que o momento que a gente está vivendo permite a realização desse testamento. Né? Que a gente está vivendo uma circunstância especial. Eu acho que, efetivamente, é um exagero. Né? Acho que você pode fazer o testamento particular, chamar 3 vizinhos para a tua casa e eles assinam o testamento. É um testamento que tem validade. Acho que você pode fazer um testamento público chamando o tabelião para a sua casa com 2 testemunhas e fazer ali com toda a cautela de contaminação. Ou de prevenção, né? Desculpe. Então, eu não vejo ainda... Essa urgência dessa questão desesperadora, né? Nessa circunstância especial para permitir fazer um testamento tão frágil. Né? Porque concorda que é um testamento mais frágil, né? Sim, isso, lógico, com certeza. Testamento especial. O testamento especial, como eu falei, tem como principal característica a caducidade. Passado 90 dias do momento em que você esteja no local que você possa testar de outra forma, o testamento começa a perder a validade. Se você não fez outro testamento, ele caduca. Por exemplo, eu fiz esse teste, Léo, você faz também. Você nunca precisou disso, né? Antigamente, eu dava aula em pós-graduação no final de semana, rodando o Brasil. Então, eu trabalhava 2 finais de semana por mês para ter dinheiro para pagar a babá que ficava com meu filho. E numa dessas viagens, eu dei aula em São Luís do Maranhão. E era um voo difícil da VASP. Era Rio, Brasília, Brasília, Teresina, Teresina, São Luís. Demorava bastante. Nem sei como é que está a malha aérea agora. E numa dessas pernas, na mais longa, eu pedi para fazer um testamento no avião. Porque, afinal, o testamento aeronáutico é aquele que você faz quando você está embarcando em aeronave nacional, tá? Por favor, não vai entrar na América, você que vai para Nova York sempre, né? Não vai entrar na América, Léo, e falar que quer fazer um testamento.
Eu. Porque a partir do momento que a porta do avião fecha, você está em território americano, a legislação que vale ali é americana. Sei quanto tempo eu pego um avião, cara. Nossa, tem mais de 3 meses. Tá vendo? Então, o testamento aeronáutico e o testamento marítimo são feitos quando você está em nave ou navio, aeronave ou navio, com bandeira nacional. Também você que viaja, cruza o Atlântico naquele navio da linha C, né? Cara rico, né? Vai para a Europa de navio. Se você entrou ali no navio da linha C, a bandeira não é brasileira, né? Você também não pode fazer o testamento. E aí, como é que é esse testamento aeronáutico ou marítimo? Você chega e fala que você quer fazer o testamento. No aeronáutico, o comandante vai declinar alguém para você fazer o testamento. Ele não pode, em tese, soltar a aeronave. Ou já pode, né? Mas quando o código foi feito lá em 2002, os aviões precisavam que o piloto ficasse ali 24 horas por dia, grudado 7 dias. Hoje não precisa mais. Hoje o cara larga aquele negócio, o computador guia, e ele só está ali. O piloto hoje só fica dentro do avião para fazer merda se der merda. Desculpe o termo, né? Eu tô mentindo? Quando Não, começa a pintar aquele negócio todo, ele vai botar a mão no manche, vai fazer alguma coisa que não devia fazer e derruba o avião, infelizmente. Foi isso que aconteceu com aquele voo da Latam. Você lembra do voo, né, em São Paulo? Que quando o reverso abriu, ele não sabia o que estava acontecendo, deu mais potência e jogou o avião para baixo, né? Mas paciência, acontece. Então, o comandante do avião vai nomear alguém para fazer o testamento. No navio, você faz na presença do próprio comandante do navio. E onde é que fica esse testamento? Fica registrado no livro de bordo. Fica registrado no livro de bordo do avião também. Quando esse navio ou esta aeronave retorna para um porto ou aeroporto no Brasil, ele entrega o documento às autoridades nacionais. Tá bom, mas você, Léo, foi para Paris, no avião da Air France. Da TAM, né? Da Air France não pode. Foi para o avião da TAM. Fez lá o testamento dentro do avião. Desceu em Paris. Começa a contar o prazo de 90 dias a partir do momento que você desce. Por quê? Porque você pode ir para o consulado brasileiro e fazer um testamento lá. Sim. Pode ir para a embaixada brasileira e fazer um testamento lá. Então começa a contar os 90 dias. Outra questão interessante desse testamento. Sabe aquela viagem dos infernos que você sai de navio aqui, linha C, final do verão, e aí sai do Rio, vai em Búzios, não sei o quê, que tem aquela criança remelenta na piscina, né? Cheio de gente bêbada, se for all inclusive. Não caiam nessa esparrela de entrar num barco all inclusive. E eu já caí. Não façam isso. Vai ter bêbado para todo lado. Então, parou ali em Búzios. Dia útil. Comandante, quero fazer o testamento. O que o comandante vai falar para você? Desce e faz lá na cidade, ué. Se você estiver num porto em que você possa testar, você faz o testamento diretamente à autoridade competente. Tá? Entendido? Prazo de 90 dias. Eu nunca vi nenhum testamento particular, tá? Quando eu tentei fazer nesse voo da VASP, só por curiosidade, o aeromoço ficou tentando me convencer a não fazer, e depois que eu falei para ele falar com o comandante, ele disse que ninguém sabia fazer essa porcaria. Ele não deve saber mesmo. Afinal, quem é o louco que vai fazer um testamento dentro do avião? Marcelão, infelizmente nosso tempo é curto, está acabando já. Cara, obrigado pela nossa aula de hoje de testamento. Você deu, uma visão bem geral aqui para a gente, né? Temos bastante minutinhos ainda, já está contando o tempo aqui. Espirrar aqui. A energia está super atacada hoje, tá bravo. Pessoal da Estácio, peçam por direct formulário que eu vou mandar para vocês, tá?
Muito obrigado por estarem aqui. Foi mal, Marcelo. Um pouquinho atacado aqui. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, Marcelo, na semana que vem a prova deles, mas na próxima semana, sem ser essa a outra, a gente faz mais umas 2 aí, tá? Para finalizar esse período, tá bom? Ou então, se você quiser, tiver disponibilidade, final de semana, né? Se você quiser aí, você não faz nada mesmo sábado, não sai, não tá bebendo, não tá fazendo nada, não tá curtindo, a gente podia marcar. Ô, Léo, eu estou à sua disposição. Se algum Mete. aluno tiver dúvida, basta me mandar um direct que eu terei o maior prazer em responder. Desculpe se eu não consegui responder a todas Perde aqui. essa. Edu, muito obrigado aí, tá? Pela presença sempre aí. Tava no comentário, Edu tá me ajudando nos comentários aí, tá? O bate-papo muito bom, né, Marcelo? Somos sempre você. Muito Hoje, bom estar com você. deixei você à vontade, porque esse tema, realmente, você é muito ponto alto nisso aí. E adorei, sabe? O Elcio deu uma ideia boa aí no seu Instagram. Você podia falar um pouco mais sobre isso aí. Você tem muito conhecimento disso, sabe? Olha só, Dani, faz mais algumas, professores, vamos dizer de horas, que eu sou muito ingrato, né? Esse semestre eu fiz 16 opções de leitura, cara. 16 com essa de hoje. O cara quer mais, cara. Fiz o triplo do que ele precisa. A gente pode fazer amanhã, pode fazer sábado. Pelo amor de Deus, 16 opções de leitura. Os caras querem mais. Vou fazer mais 2 até o final do período. Caramba, daqui a pouco o cara, eu vou fazer 500. Sabe? O cara tá reclamando que eu não tô fazendo, quero que faça mais. 16. Essa de hoje é a 16ª, Marcelo. Tem noção disso? 16ª. Eu tô aproveitando a live que a gente gosta de fazer para trazer o conhecimento. O pessoal gosta. E aí, a gente aproveita aqui e traz a oficina. E eu tô prometendo mais 2 até o final do período. Mais 2 ainda. Sabe? Então, assim, sabe? Tem mais 2. Hoje, Léo, mais 2 obrigado aí, pelo 3. convite, obrigado às pessoas. Obrigado a você, cara. Assistindo. Você é safado, eu mas é estou meu à sua amigo. disposição. Se Eu gosto muito quiserem, de você. repito, se quiserem me fazer pergunta, eu estou aberto a responder pessoal, a vocês. Podem chamar o Marcelo no Instagram dele, acompanha o Marcelo aí. Marcelo é um cara sensacional de família. Vocês não sabiam, cara. Eu divulguei no meu Instagram. Tainá, você falou comigo ontem. Olha, eu vou matar você. No bom sentido, tá, gente? Instagram do Marcelo tá aí, ó. Marcelo Santoro. Ele é irmão do ator Rodrigo Santoro. Vocês podem seguir o Marcelo aí. Eu sou a parte bonita da família. É Marcelo Santoro Almeida, Tatiana. Tá bom, gente? Um beijo. Eu vou tentar ver uma outra opção de leitura. Amanhã não dá. Marcelo, se conseguir para amanhã no feriado, eu não sei se a Estácio vai liberar, mas enfim, a gente vai tentar aí, tá? Vou ver aqui com a Bárbara e vejo com você, tá bom? Beijo. Fico à sua Beijo, disposição. gente. Tchau, tchau. Se cuidem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.